Se a gente pegar os exames de ressonância magnética de um motorista de táxi veterano lá de Londres, a gente vai encontrar uma anomalia física que é, tipo, impossível de ignorar. Aham. Uma região bem específica, o hipocampo, que é ligada à memória espacial, é visivelmente e massivamente maior em comparação com a média da população. Uma parte do cérebro literalmente cresceu para acomodar aquele mapa caótico da cidade. E o fascinante é que, olha, durante séculos, a ciência inteira afirmou categoricamente que isso era biologicamente impossível, né? Exatamente, era o grande dogma da neurociência. A premissa era baseada numa visão meio mecânica da biologia. Acreditava-se que o cérebro humano era tipo um relógio clássico de engenharia, sabe? Ele saía da fábrica com o número exato de engrenagens, molas e parafusos, ou seja, de neurônios. E aí, se uma dessas peças quebrasse com o passar dos anos, já era. Pois é, o relógio perderia precisão. O declínio cognitivo era aceito como uma regra inquebrável. E o potencial de inteligência de qualquer indivíduo era visto como algo trancado a 7 chaves pela genética desde o nascimento. O que, parando para pensar, é uma visão até reconfortante para alguns, mas profundamente limitante. Só que, bom, esse paradigma desmoronou. As fontes da nossa imersão de hoje documentam uma verdadeira revolução que provou exatamente o oposto, que é a neuroplasticidade. Com certeza. A descoberta de que o cérebro não é, de forma alguma, um hardware fixo. Ele é um órgão vivo, maleável, que muda fisicamente a sua própria estrutura em resposta ao que vivencia, até o último dia de vida. E o que impressiona no material que a gente reuniu não é apenas o fato de que o cérebro muda, mas o como ele muda. Porque, não há nenhuma força mágica operando debaixo dos panos. Nenhuma poção mágica. Exato. Nenhuma. Trata-se de uma biologia molecular incrivelmente sofisticada, trabalhando a cada milissegundo, reescrevendo o próprio código. O que nos traz é a missão desta análise profunda, né? A ideia não é apenas listar curiosidades anatômicas, né? A gente vai cruzar dados que vão desde mecanismos moleculares invisíveis até estudos sobre o uso da tecnologia e a ciência da reabilitação. Para entender como aplicar isso tudo, né? Isso, aplicar a mecânica do cérebro na educação, como o aprendizado realmente acontece no nível biológico e como dominar a construção ou a destruição de hábitos diários. E olha, para assumir o controle dessa arquitetura, o primeiro passo é entender as escalas de tempo em que a neuroplasticidade opera. O princípio fundamental foi descrito lá em 1949 pelo psicólogo Donald Hebb. A famosa lei de Hebb, né? Aquela de neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Essa mesma. Mas, no nível microscópico, isso acontece em fases, sabe? A primeira é a plasticidade sináptica, que ocorre em questão de segundos ou minutos. Certo, vamos desempacotar isso. O que exatamente está acontecendo nesses primeiros segundos quando a gente tenta aprender algo novo? Bom, quando há um estímulo novo, os neurônios começam a se comunicar com mais intensidade. Essa atividade elétrica intensa faz com que canais na membrana celular se abram. E aí entra algo físico mesmo? Sim, permite um fluxo maciço de íons de cálcio para dentro do neurônio. Esse cálcio funciona como um alarme químico, sabe? Ele ativa enzimas que rapidamente inserem novos receptores, que são chamados de receptores AMPA, na superfície da célula. Uau! É como se a célula abrisse mais portões para receber mensagens. A comunicação fica instantaneamente mais forte. Mas tem um detalhe: essa é uma mudança temporária. Se o estímulo parar por aí, os receptores são recolhidos e a memória desaparece. Então é por isso que a gente consegue lembrar um número de telefone apenas o tempo suficiente para digitá-lo, mas no dia seguinte ele sumiu completamente. A mudança foi só superficial. Exato, foi só superficial. Para que o aprendizado se torne duradouro, precisamos entrar na plasticidade estrutural, que aí já leva horas ou dias. Horas ou dias. Isso. Se aquele fluxo de cálcio continuar ocorrendo devido à repetição, o sinal viaja até o núcleo da célula e altera a expressão genética. O cérebro começa literalmente a sintetizar novas proteínas para construir ramificações físicas reais, chamadas dendritos. Caramba! É a criação de um novo tecido cerebral? É uma construção civil pura. E todo esse processo de obra é orquestrado por uma molécula crucial chamada BDNF, o fator
neurotrófico derivado do cérebro. As fontes descrevem esse BDNF como uma espécie de fertilizante neural, certo? Isso, um fertilizante poderoso. Ele promove o crescimento e consolida essas novas pontes. E, pensando nisso, surge uma imagem bem interessante. Se a gente imaginar o cérebro como uma metrópole em constante desenvolvimento, os hábitos diários e as habilidades dominadas seriam aquelas rodovias modernas, largas, recém-asfaltadas. Onde a eletricidade flui super rápido e sem esforço. Exato. Já os hábitos abandonados seriam aquelas estradinhas de terra engolidas pelo mato. Mas o material também menciona o processo de poda sináptica. Isso quer dizer que o cérebro tem uma equipe de demolição ativa. Como assim? Não basta construir caminhos novos, é preciso ativamente parar de usar os antigos para que o cérebro os destrua fisicamente. É uma analogia visualmente forte, mas, olha, talvez equipe de demolição maliciosa seja uma imagem agressiva demais, né? O cérebro age muito mais como um departamento de contabilidade extremamente rigoroso. Cortando custos. Exatamente. O tecido cerebral consome cerca de 20% de toda a energia metabólica de um ser humano adulto, o que é um custo altíssimo. Portanto, ele busca a otimização implacável. A poda sináptica é o princípio biológico do use ou perca. O famoso use it or lose it. Pois é. Se uma via neural para de transmitir sinais, seja uma língua estrangeira que a pessoa deixou de falar, ou um hábito antigo que foi substituído, os astrócitos, que são células de suporte, identificam essa falta de uso. E o que eles fazem? Eles literalmente fagocitam, ou seja, eles comem as conexões abandonadas, a energia é então redirecionada para as rodovias que estão em uso constante. Nossa, mas peraí. Se essa contabilidade é tão implacável e o cérebro corta o orçamento de vias não utilizadas, isso levanta uma questão monumental sobre o nosso sistema de ensino. Com certeza. O que está acontecendo fisicamente com um estudante que passa 6 horas sentado passivamente numa sala de aula só ouvindo um professor falar? Ele está biologicamente falando e impedindo a própria capacidade de aprender. Sem dúvida alguma. A neurociência expõe o mito do aprendizado passivo de forma brutal. A biologia nos mostra que a exposição passiva a informações não gera um nível de atividade elétrica necessário para abrir aqueles canais de cálcio que a gente mencionou. Ou seja, o alarme químico não toca. Não toca. Ouvir alguém falar sobre como tocar violino não constrói a via motora para tocar um instrumento, sabe? É exigida a prática deliberada. O engajamento ativo é o único gatilho para a síntese de proteínas estruturais. Faz todo sentido. Isso explica outro ponto que é unânime nas pesquisas, né? A ineficiência absurda das maratonas de estudo. Passar a noite inteira em claro estudando 4 horas seguidas na véspera de uma prova parece super produtivo. Mas não é? A ciência diz que estudar 1 hora por dia ao longo de 4 dias cria uma memória muito mais robusta. Porque a plasticidade estrutural tem um limite de velocidade física. Não se pode apressar a biologia, né? A gente não consegue hackear o tempo do cérebro. De jeito nenhum. O cérebro precisa de intervalos para que as proteínas recém-sintetizadas migrem para sinapses e construam um novo dendrito. O espaçamento permite que a via se solidifique antes de receber mais carga. E, além disso, as fontes enfatizam muito o poder da multimodalidade. Aprender envolvendo vários sentidos, né? Precisamente. Tipo, caminhar enquanto se recita um texto complexo ou envolver o tato e a audição em um projeto prático. Engajar o corpo todo. Sim, porque quando se utiliza o córtex motor junto com o córtex visual e o auditivo, o cérebro não cria apenas um fio frágil de memória, mas sim uma teia neural interconectada. Se uma parte da memória falhar, as outras áreas do cérebro conseguem resgatá-la através das conexões secundárias. Que incrível. Mas, olha, tem um limite para esse esforço, que o material chama de zona de desenvolvimento proximal. Para que haja aprendizado real, o material não pode ser fácil demais. Porque se for fácil, o cérebro entra no piloto automático. Exato. Nenhum cálcio extra flui e nada muda. Porém, se for impossivelmente difícil, gera-se apenas um estresse paralisante. O ponto ideal, biologicamente falando, está bem ali no limite do desconforto. E aqui as fontes trazem um conceito fascinante, que é o sinal de predição erro. Esse é o motor da coisa. O cérebro tenta prever um resultado, erra, e esse erro é o que desencadeia a mudança neural. Mas
Espera um pouco, se o sinal de erro é o gatilho químico obrigatório para que a estrutura mude, então um aluno que faz uma prova e acerta 100% das questões, logo de primeira, não aprendeu rigorosamente nada de novo? Olha, o que é realmente fascinante aqui é exatamente essa conclusão lógica. Biologicamente, um cérebro que não cometeu erros durante uma tarefa não precisou se adaptar. Ele apenas usou estradas que já estavam prontas e asfaltadas. Nossa. Portanto, sob a ótica da neuroplasticidade, esse aluno perdeu tempo ali. E é aqui que a gente percebe o descompasso crítico do sistema educacional tradicional, sabe? Ele pune o erro com notas baixas e estigma social. O sistema pune o exato mecanismo biológico que impulsiona a inteligência. É uma inversão total de valores. Se a educação fosse fundamentada na neurobiologia, as falhas seriam celebradas em sala de aula. O erro deixaria de ser uma falha de caráter, né? Passaria a ser o motor. Exato. Passaria a ser entendido como o momento exato em que o cérebro percebe a lacuna entre a expectativa e a realidade. Isso libera neuromoduladores como a acetilcolina para aumentar o foco e a dopamina para motivar a correção. Uau! Um ensino baseado na plasticidade não focaria em notas. De jeito nenhum. Focaria em manter cada indivíduo operando na sua própria zona de desenvolvimento proximal. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o cérebro é uma máquina incrivelmente eficiente em se adaptar. Mas essa adaptabilidade é totalmente cega aos nossos valores morais ou objetivos de vida. Ele não tem moralidade. Nenhuma. As células não julgam se um comportamento é saudável ou destrutivo. Elas apenas obedecem ao princípio da repetição. Então, o que acontece fisicamente quando o ambiente ao redor recompensa comportamentos prejudiciais? Aí a gente entra no domínio da neuroplasticidade negativa ou mal adaptativa. O cérebro se torna extremamente eficiente em processos prejudiciais também. Como o quê? Um exemplo clássico é a dor crônica. Após uma lesão inicial, as vias de transmissão de dor podem ser ativadas com tanta frequência que se tornam hipersensíveis. O mapa somatosensorial lá no córtex se expande para aquela área do corpo e estímulos antes inofensivos, tipo um toque leve, passam a disparar alarmes de dor intensa. Caramba, o cérebro aprendeu a sentir dor com mais eficiência. Infelizmente, sim. E esse é o mesmo mecanismo sequestrado por trás dos vícios, né? Sejam substâncias químicas ou comportamentos. É exatamente o mesmo mecanismo. O circuito de recompensa é inundado com níveis artificiais de dopamina e, em resposta para se proteger desse excesso que é tóxico, o cérebro realiza uma poda sináptica nos próprios receptores de dopamina. Ah, a tal da tolerância. Isso, o resultado é a tolerância. A pessoa precisa de estímulos cada vez maiores para sentir qualquer prazer, enquanto a conexão com o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo controle de impulsos, é fisicamente enfraquecida. O desejo se torna um caminho asfaltado enquanto o autocontrole vira uma trilha de terra abandonada. Perfeita analogia. E isso afeta a saúde mental de forma estrutural, sabe? Quando a gente lê que a ansiedade ou a depressão crônica alteram o cérebro, não é uma metáfora poética. É físico. É físico. A amígdala, o centro de alerta para ameaças, fica hipertrofiada. E o hipocampo pode literalmente atrofiar e diminuir de tamanho em quadros de depressão severa, devido à falta do tal BDNF. Que loucura. Mas sabe o que mais chama atenção no material? É como essas questões se aplicam ao nosso cotidiano digital. O autor Nicholas Carr, naquele livro The Shallows, argumenta que a era das telas é um experimento neuroplástico massivo e totalmente sem controle. E a análise do Carr é apoiada por mecanismos biológicos muito claros. Quando alguém terceiriza constantemente a própria memória para um mecanismo de busca como o Google, elimina-se o atrito mental de tentar lembrar sozinho. O Google lembra pela gente. E como a gente discutiu antes, sem o atrito, sem o sinal de erro, não tem fluxo de cálcio, não tem síntese de proteínas e não se consolida a memória a longo prazo. O cérebro entende, através daquela contabilidade implacável, que não precisa gastar energia construindo dendritos para armazenar informações que estão disponíveis a um clique de distância. É como se a mente humana fosse uma argila eternamente úmida, tomando a forma de qualquer coisa que a pressione repetidamente. Se alguém passa 3 horas por dia pulando entre vídeos curtos em um feed infinito, não está apenas passando o tempo, né? Não, de forma alguma. Está literalmente esculpindo a arquitetura da distração crônica.
O córtex pré-frontal, que deveria sustentar o foco profundo, vai sendo afinado. Mas veja bem, a tecnologia não é inerentemente destrutiva. Como a gente distingue o uso que fragmenta a mente daquele uso que funciona como um treinamento cognitivo real? Olha, se a gente conectar isso com o quadro geral da biologia, a fronteira que separa os dois usos é a intencionalidade. É a diferença enorme entre repetição passiva e ativa. Certo. O design das redes sociais é baseado em capturar a atenção passivamente, utilizando cores brilhantes e algoritmos de recompensa variável. Isso induz a tal da plasticidade negativa. Entendi. Em contraste, ferramentas tecnológicas que exigem foco ativo, como um aplicativo de aprendizado de idiomas baseado em repetição espaçada ou softwares desenvolvidos para terapia cognitivo-comportamental, forçam o indivíduo a operar na zona de desconforto. A regra fundamental é observar quem está no comando do estímulo. É o usuário gerando um esforço direcionado ou o algoritmo sequestrando a atenção basal, né? Exatamente. Quem está no volante. Isso nos leva diretamente à aplicação prática dessa análise toda. Compreendendo que a mente é moldável, mas super suscetível a moldes ruins, quais são as alavancas biológicas disponíveis no dia a dia? Como alguém assume a responsabilidade de ser o arquiteto do próprio cérebro para garantir a formação de bons hábitos? Bom, o primeiro e inegociável pilar é a atenção focada. Aprender enquanto se divide a atenção com notificações de celular enfraquece o sinal eletroquímico, sabe? O multitasking é um mito, então? Um mito completo. A cascata de fixação de memória simplesmente não se inicia com força suficiente se o foco está dividido. Mas olha, uma vez que a atenção foi direcionada durante o dia, a verdadeira mágica estrutural acontece à noite. A regra de ouro é o sono. Esse é um ponto vital para quem está ouvindo. Qualquer pessoa tentando dominar uma nova habilidade ou mudar um hábito de vida enquanto sobrevive com 4 horas de sono está, biologicamente falando, sabotando o próprio esforço. Com certeza, o cérebro simplesmente se recusa a pavimentar essas novas estradas. A mecânica do sono é fascinante. O aprendizado ocorre no mundo físico, ali na hora do estudo, mas a consolidação ocorre na cama. Na cama? Durante as fases de sono profundo, o hipocampo, que atua como um armazenamento temporário, reproduz os padrões de atividade elétrica do dia em alta velocidade. É como descarregar os arquivos de um pendrive para o disco rígido, que é o córtex, onde a memória se torna de longo prazo. Genial! E o sono REM? Já durante o sono REM, o cérebro cruza essas novas informações com o histórico emocional do indivíduo, fortalecendo as conexões criativas. A privação do sono interrompe violentamente a síntese de proteínas bem no meio do processo. Então, o que tudo isso significa na prática? Imagina adicionar o estresse crônico a essa equação do sono ruim. O cenário fica insustentável. Níveis persistentemente altos de cortisol no sangue atuam como uma verdadeira toxina para a neurogênese. Sim, o cortisol é devastador. Ele não apenas paralisa a criação de novos neurônios, como também reduz a produção daquele fertilizante, o BDNF. Tentar focar nos estudos ou implementar uma rotina de trabalho saudável, enquanto se está afogado em estresse crônico e privação de sono, é o equivalente biológico a tentar construir um prédio de tijolos no meio de um terremoto. E sem usar cimento. Sem cimento nenhum. As vias neurais simplesmente não se fixam. Essa imagem do terremoto traduz muito bem o ambiente neuroquímico hostil. É por isso que o Manual de Instrução do Cérebro, segundo as fontes que a gente levantou, se apoia numa trindade biológica formidável, que é exercício físico, nutrição e ambiente. Vamos detalhar como isso funciona? Vamos lá. O exercício aeróbico é, de longe, o gatilho comportamental mais potente para a liberação de BDNF. A contração muscular libera fatores químicos que viajam pela corrente sanguínea, atravessam a barreira hematoencefálica e sinalizam para o cérebro que ele precisa fabricar mais fertilizante neural. Caramba, o corpo avisa o cérebro.
E a nutrição fornece os blocos de construção físicos para essa expansão, né? Exatamente. As membranas dos neurônios, onde os receptores precisam se mover livremente, são compostas em grande parte por lipídios. Ácidos graxos, como o ômega 3, mantêm a membrana celular fluida e flexível. Isso permite que a plasticidade sináptica ocorra sem atrito estrutural. Isso mesmo. E além disso, práticas como o jejum intermitente induzem um leve estresse metabólico que o cérebro interpreta como um sinal para iniciar mecanismos de reparo e limpeza celular, impulsionando a neurogênese. E o terceiro elemento é o ambiente. A exposição à novidade constante, o que é fundamental não apenas para estudantes, mas como uma estratégia para a vida inteira. A ciência derruba de vez o mito de que o cérebro idoso é rígido. Totalmente. O material explora profundamente o conceito de reserva cognitiva. Aprender tarefas complexas na idade adulta, tipo tocar um instrumento musical ou falar um novo idioma, constrói rotas neurais redundantes. Rotas de fuga, digamos assim. Isso. Essa redundância é a grande defesa estrutural. Mesmo que patologias associadas à idade, como as placas amiloides da doença de Alzheimer, comecem a se acumular e destruir algumas pontes, o indivíduo que construiu uma vasta reserva cognitiva possui rotas alternativas de sobra para manter a função cognitiva intacta por muito mais tempo. Uau! A plasticidade pode até diminuir ligeiramente em velocidade com a idade, mas a capacidade de remodelação nunca cessa. E tem um modulador final que dita o sucesso de tudo isso, que é a mentalidade. Espera, como as nossas crenças alteram a biologia física do cérebro? É incrível, né? Uma pesquisa fundamental sobre a mentalidade de crescimento demonstra que acreditar que a inteligência é maleável e não um dom estático muda a resposta neuroquímica diante de um desafio. Certo. Quando alguém com uma mentalidade fixa erra, o cérebro interpreta o erro como uma ameaça à identidade, desencadeando ansiedade e travando o aprendizado. Mas quando alguém com uma mentalidade de crescimento erra, o cérebro interpreta o sinal de erro puramente como um dado valioso para a adaptação. Mantendo as vias de foco totalmente abertas. Isso. A nossa expectativa sobre a própria mente molda a química do processo em tempo real. Então, olha, amarrando tudo isso, o que isso significa para o pessoal que acompanha a gente? Significa que a compreensão profunda da neuroplasticidade devolve a responsabilidade para as nossas próprias mãos. Com certeza. A genética até fornece o rascunho inicial, mas o esforço diário é quem edita o manuscrito. Nós não somos peças de um relógio esperando a inevitável deterioração. A forma como a gente lida com a educação precisa abraçar a dificuldade e o erro não como punições, mas como a única via biológica para o crescimento. Perfeito. A curadoria da nossa atenção precisa ser implacável frente ao mundo desenhado para capturá-la. Cada pensamento recorrente, cada hora de sono priorizada e cada novo desafio abraçado está esculpindo fisicamente o cérebro de amanhã. Nós somos os arquitetos em tempo integral das nossas próprias mentes. E sabe, isso levanta uma questão final imensa, especialmente quando a gente analisa o fim das nossas fontes documentais que abordam as interfaces cérebro-computador. Ah, os BCIs. Para fundir mentes humanas a braços robóticos e redes de dados. O cérebro está constantemente se adaptando ao ambiente para utilizar a energia, certo? Certo. Então, se a gente está à beira de plugar as vias neurais diretamente em inteligências artificiais e algoritmos computacionais que pensam e mudam em milissegundos, o que acontecerá com a própria natureza humana quando o ambiente ao qual o nosso cérebro se molda fisicamente for, na verdade, uma máquina infinitamente mais rápida? Nossa. Continuaremos sendo os arquitetos diligentes das nossas mentes ou a biologia simplesmente cederá ao projeto arquitetônico de vez para a inteligência artificial? Uau, que provocação colossal para deixar no ar. Refletir sobre até onde vai a autonomia biológica perante a tecnologia é um labirinto sem respostas fáceis no momento atual. É um mundo novo. O convite prático que fica para hoje é assumir a caneta enquanto o papel ainda é todo nosso. Escolham intencionalmente qual via neural vão fortalecer hoje e, mais importante, deixem o cérebro descansar fundo à noite para que o asfalto dessas novas ideias possa secar e consolidar. Continuem explorando e até a nossa próxima análise profunda.